Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre a profissão de um juiz e quais os principais problemas por ele enfrentado ao chegar em uma comarca. Para isso, vamos conversar com o Dr. José Alfredo de Andrade Filho, juiz titular aqui da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Olá, doutor, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de prestar alguns esclarecimentos para a população, para que conheçam mais sobre o nosso trabalho, especialmente aqui na comarca de Santa Cruz das Palmeiras. Para a gente entender um pouquinho, qual é, na verdade, a função do juiz? Olha, a função do juiz, como o próprio nome sugere, é de julgar os conflitos que chegam ao judiciário. Quando há uma controvérsia entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e uma empresa, por exemplo, ou até na esfera criminal, esse caso é trazido para o judiciário e o juiz, analisando os fatos, os argumentos, as provas, a legislação, a jurisprudência e depois de uma reflexão, ele vai proferir uma decisão sobre aquele caso. E além dessa função de julgar, que é a função principal do juiz, o juiz também tem outras atribuições administrativas, como, por exemplo, a fiscalização dos cartórios extrajudiciais, cartório de registro de imóveis, cartório de tabelionato, cartório de pessoas naturais, enfim, fiscalização dos presídios, dos abrigos onde estão os adolescentes abandonados, por exemplo, a Fundação Casa. São atribuições que o juiz exerce fora do prédio do fórum e que muitas vezes é desconhecida pela população, mas também é uma função importante e que demanda aí o tempo do magistrado. Olha, talvez até mais do que o tempo para julgar as ações, né? Certamente. Uma visita, por exemplo, num estabelecimento prisional muito complexo demanda, às vezes, um dia inteiro, assim também uma Fundação Casa. Olha, é muito importante então a população ficar sabendo disso, porque às vezes acreditam que o processo não está andando por um descaso do juiz e não é verdade. O juiz tem aí N funções diferentes de apenas julgar o processo, né? Além da atividade própria de julgar, o juiz também fiscaliza o fórum, o cartório do fórum, questão administrativa de funcionários, nomeações de funcionários férias, enfim, ausências médicas. Todas essas atividades têm que passar pela mão do juiz e acabam tirando o tempo que o juiz ia destinar para fazer a sentença ali, decidir aquele caso. Olha só, doutor, quando o senhor chegou aqui na nossa comarca, nós somos de uma comarca pequena, né? Qual foi a impressão que o senhor teve quando chegou aqui e se deparou com o número de processos aqui da cidade? Então, enquanto cidade, me pareceu uma cidade bem agradável, uma cidade acolhedora, apesar de uma cidade pequena, tem todo aquele charme das cidades do interior. E mais no fórum, enquanto comarca, realmente a quantidade de serviço foi bastante surpreendente, porque hoje nós temos aqui na comarca de Palmeiras, de Santa Cruz das Palmeiras, cerca de 18.700 processos em andamento sob a responsabilidade de um único juiz, né, e com poucos funcionários para dar andamento. Então, a comarca é pequena? Sim, mas proporcionalmente podemos afirmar que é uma comarca bastante assoberbada de serviço. Um volume muito grande. Um volume muito grande. Mas me chamou a atenção também positivamente o empenho dos funcionários, o entusiasmo dos servidores, também a relação muito profissional e muito cordial que nós temos com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB local, os advogados, o Ministério Público, o promotor de justiça, enfim, o elemento humano é muito positivo na comarca. Esse elemento humano permite que nós tenhamos entusiasmo para trabalhar, dar conta e tentar vencer a cada dia esse volume aí de serviço que é bastante expressivo. Trabalhar em conjunto como equipe, né? Exatamente. Muito bacana. Doutor, e qual que é a área que tem maior volume de processos aqui em Palmeiras? Então, numericamente, o maior volume são de processos cíveis, que sempre tem uma quantidade maior, isso é E seria a área geral. de família? Casos de família, casos previdenciários também nós temos bastante aqui, em razão dos trabalhadores que atuam nas lavouras da região, né, são casos bastante recorrentes. Também nós temos, na parte criminal, a questão dos homicídios, que pelo porte da comarca, o número de homicídios é considerado bastante elevado. Olha, então, fiquei sabendo que nos últimos 10 anos tiveram mais de 80 homicídios aqui na
na cidade. Isso é um número alto para o tamanho da cidade. É um número alto. Realmente, no Brasil todo, o número de homicídios aumentou. Por exemplo, eu tive a curiosidade de levantar, em 1980 nós tivemos cerca de 13 mil homicídios no Brasil. Já em 2011 esse número pulou para 52 mil. Então no Brasil todo aumentou de um modo geral o número de homicídios. Mas analisando especificamente o caso aqui de Santa Cruz das Palmeiras, há sim, pelas estatísticas até da Secretaria de Segurança Pública, em comparação com as comarcas da região, que tem o mesmo porte, o número aqui é bastante elevado e é alvo de preocupação, do juiz, do Ministério Público, do delegado, da Polícia Militar. É um fato que chama a nossa atenção. Sim, doutor, o senhor acredita que isso se deva por quê? Por conta do crescimento da população? Com o passar dos anos, o número da população de Palmeiras vem crescendo. O que seria isso? São vários fatores que levam ao aumento da criminalidade. O aumento da população é um deles. Onde há mais pessoas, obviamente a chance de acontecer conflitos, desentendimentos que vão desaguar no homicídio é maior. E também temos que hoje o desapreço pela vida humana, a banalização desses crimes de roubo que acabam redundando num latrocínio com a morte da vítima, aumentou bastante, e isso no geral. Nós vemos uma certa intolerância cada vez maior das pessoas em resolver seus conflitos e acabam partindo para agressividade, para agressão, em vez de tentar uma solução pacífica e civilizada das situações. Entendi. O pessoal reclama muito com relação à aplicação das penas. Eles acreditam que a pena não é aplicada de maneira correta. Como que é feita essa aplicação de pena no caso de um homicídio, por exemplo? Por exemplo, no Código Penal, o legislador, é o Poder Legislativo que faz a quantidade de pena que o juiz tem que aplicar. Não é o juiz que escolhe aleatoriamente o quanto que ele quer dar de pena para aquela pessoa. Já existe um mínimo e um máximo que o juiz pode dar para aquele crime que o legislador, o Congresso Nacional, já estabeleceu. Aí, na hora de aplicar a pena, falando de uma forma bem simples, claro, o juiz vai seguir 3 etapas. É o chamado sistema trifásico. Na primeira etapa, o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais daquele caso. A conduta do agente, a personalidade, os antecedentes, o comportamento, as circunstâncias e as consequências do crime. Aí o juiz vai partir da pena base e fazer um aumento de pena se houver alguma dessas circunstâncias judiciais. Na segunda fase, o juiz vai analisar as agravantes e as atenuantes. Por exemplo, o atenuante é quando o réu é menor de 21 anos na data do fato, ou se ele confessar a prática do crime. São 2 atenuantes. Agravantes, podemos dar o exemplo da reincidência. Se o réu é reincidente, na segunda fase, ele vai ter um agravamento da sua pena, ou seja, a pena dele vai ser aumentada. E na última fase, o juiz analisa as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Então, existe todo um critério técnico para que o juiz possa atribuir a pena. E esse critério técnico vem na lei. O juiz não pode, ao seu bel prazer, movido às vezes por sentimentos, por emoção, dar uma pena mais alta se aquele caso não comporta. Então, às vezes pelo clamor da popular, exatamente. O juiz não pode, ele tem que ter, independente a serenidade, para que não se deixe levar com um espírito de vingança na hora de dar pena. Ele não vai vingar, ele vai dar a pena tentando uma pena justa, uma pena que seja suficiente para prevenir o crime, para dar a reprovação do agente, mas buscando também a ressocialização daquele ser humano, porque uma pessoa é um membro da sociedade que se desviou, assim como um corpo pode ter uma célula doente que precisa ser tratada, o crime nada mais é do que um membro do corpo social, um membro da sociedade que está doente, e a pena seria um remédio na tentativa de reeducá-lo para o convívio social. Olha, interessante, né? Essa posição, fica fácil da gente estar aí compreendendo o porquê da aplicação da pena. Doutor, e com relação ao cumprimento da pena máxima, o senhor já disse que dependendo do crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Não é a mesma pena para todos os crimes cometidos, até mesmo porque aí varia da gravidade do crime. Mas vamos supor que o réu pegue aí a pena máxima. É possível no Brasil ele estar cumprindo integralmente essa pena em regime fechado? Não, é infrequente o juiz dar a pena máxima prevista para aquele tipo. Não é comum, mas em tese pode haver.
um caso em que o juiz dê a pena máxima. Eu particularmente já vi uma sentença assim de um outro caso que eu não me recordo agora os detalhes, mas eu já vi, mas é infrequente, não é comum. O comum é que a pena, ainda que seja elevada, fique num grau ali intermediário daquilo que é permitido. Sim. Mas a pena que for dada, ela vai ser integralmente cumprida. O que às vezes ocorre é que existe a progressão de regime. A lei veda o regime integralmente fechado. A Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima, vedam. Por quê? Eles partem da premissa de que, falando numa linguagem simples, para que todos possam entender, o sujeito, quando pratica um crime e é retirado da sociedade, ele tem que retornar ao convívio social gradativamente. Então, por isso que existem os 3 regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, que permitem ao cidadão um retorno gradual, paulatino à sociedade. Então, ele vai voltando aos poucos, demonstrando que ele já está pronto para ser reintegrado, reinserido à sociedade. Sim. Mas ele está ainda cumprindo a pena. Muitas vezes, por exemplo, num regime aberto ou num livramento condicional, ele está sob a tutela do Estado. Ele tem compromissos com o Estado. Só que às vezes a população tem uma falsa impressão de que ele está solto, de que não redundou em nada aquela conduta que ele praticou. Mas na verdade não, ele está sim sob a fiscalização do Estado. Mesmo que quando ele ele pode cumprir pena em regime aberto, mas aí prestando conta para a justiça. Isso. O regime aberto não quer dizer que ele está livre e solto. Ele tem que comparecer periodicamente no fórum para justificar as suas atividades, manter um endereço atualizado, enfim, uma série de obrigações que ele tem que cumprir. E se descumpridas essas obrigações, ele pode ter o regime dele piorado, ou seja, pode haver a regressão de regime, ele ir para um regime mais gravoso do que aquele que ele estava. Voltar para o semiaberto ou talvez até para o fechado. E o que a população também deve compreender é que o Código Penal, no artigo 75, prevê um limite máximo de 30 anos. O máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil são 30 anos. Sim. Porque eles partem da ideia de que um tempo maior que esse seria uma espécie de uma prisão perpétua, que é vedado pela Constituição. Exatamente. Então, se o sujeito comete um crime na casa dos 20 anos, até ele ser processado e condenado, ele ficaria preso 30 anos. Quando ele saísse, pela expectativa de vida do Brasil na época do Código Penal, que ele foi elaborado, que era de 60 anos, ele já estaria quase na hora de morrer. Então, a pena não atingiria a sua finalidade, que é tentar recuperá-lo para que ele possa conviver na sociedade. Entendi. Então, assim, para a gente encerrar esse assunto, não é que o preso, o réu, deixa em algum momento de cumprir pena, igual todo mundo acha, assim, ele pegou lá 20 anos de pena, mas cumpriu só 10 e está na rua. Não é bem assim que isso acontece, né? Não é assim. Ele fica por um período no regime fechado, e nesse período ele fica o tempo todo fechado, recluso. Passa para o período semiaberto, onde ele fica meio período no fechado, meio período no aberto. E aí ele começa a ser reintegrado na sociedade novamente. Isso. E aí, quando chega no aberto, ele está totalmente em regime aberto, mas para a justiça fiscalizar se ele está realmente em condições de convívio social. Nossa, muito interessante mesmo. Doutor, o senhor disse que tem um número muito grande, citou aí mais de 18 mil processos. Não é hora da gente ter aqui uma segunda vara na nossa comarca? Olha, na minha opinião, também é um clamor dos advogados, da toda a sociedade aqui de Palmeiras, nós queremos uma segunda vara aqui. Tanto que nós conseguimos uma reunião com o novo presidente eleito do tribunal, que é o desembargador José Renato Nalini. Agora ele está iniciando a gestão agora em janeiro. Nós conseguimos uma reunião com ele no dia 24 de janeiro, justamente para postular, levar ao presidente do tribunal as nossas reivindicações, os clamores aqui da população, da OAB, da prefeitura, enfim, todos os setores. Nós vamos organizar uma comitiva com as autoridades representativas dos diversos setores. Vamos lá em São Paulo falar com o presidente do tribunal, pedir que ele olhe com carinho para Santa Cruz das Palmeiras, para que nós tenhamos aqui mais uma vara, e aí com a vinda de mais de um juiz e de mais de um promotor e com mais funcionários, nós consigamos acelerar o andamento dos processos, que é uma angústia não só da população, mas principalmente
do juiz, que se vê ali premido ali, se vê ali, às vezes, muitas vezes angustiado de não poder dar andamento mais rápido naquela quantidade de processos. E a população não tem muito conhecimento disso, mas o senhor tem tido aí um trabalho quase que desumano para atender aí a demanda de mais de 18 mil processos. O juiz brasileiro, em geral, trabalha muito. Eu costumo citar um estudo do Banco Mundial, que é uma organização seríssima, né, uma das organizações mais conhecidas do mundo, em que foi constatado que o juiz brasileiro é o mais produtivo do mundo, é o que profere o maior número de sentenças. Esse é o juiz brasileiro. Então, aquela falsa impressão de que o juiz trabalha pouco, etc., é totalmente equivocada. Passar um dia no fórum com o juiz, a pessoa vai ver como que o juiz tem muita responsabilidade, leva processos para casa, como é o meu caso, de todos os colegas juízes que eu conheço, trabalha nos finais de semana resolvendo aqueles processos mais difíceis, em que ele precisa ficar ali num cantinho lá na sua casa, lendo, estudando, refletindo para poder decidir. Então, o juiz brasileiro, ele trabalha e trabalha muito para dar conta dessa demanda cada vez mais crescente das pessoas vindo ao judiciário para resolver os seus conflitos, porque o judiciário é o lugar onde as pessoas civilizadas resolvem os seus problemas, elas trazem os seus problemas aqui para que sejam solucionados. Sim. Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista e para não tomar mais o seu tempo, que a gente sabe que é valioso diante de tanto processo aí para estar decidindo, o que o senhor acha com relação à participação da imprensa na divulgação de casos, principalmente esses casos polêmicos? Até onde a imprensa ela auxilia a justiça e a partir de quando ela começa a atrapalhar? Olha, a imprensa ela tem um papel fundamental num Estado democrático de direito. Tira a imprensa que a gente vai ter problemas num país. A imprensa, quando eu digo a imprensa livre, uma imprensa com liberdade de atuação, com autonomia. Se também tirar essa liberdade, nós teremos uma falsa imprensa, uma imprensa de faz de conta, que também nós vamos ter problema na sociedade. Então o papel da imprensa é indiscutível, é fundamental na difusão de informações, na fiscalização de toda a sociedade, tanto que alguns chamam a imprensa de quarto poder da República. Isso é inegável. No entanto, no acompanhamento desses casos mais rumorosos, de grande repercussão, é sempre necessário uma cautela para que não haja um pré-julgamento daquele indivíduo. Muitas vezes o indivíduo ainda está sendo julgado, não há provas totalmente definidas contra ele, mas às vezes ele já é tratado pela população, às vezes pela opinião pública, como se fosse um culpado. Eu me lembro daquele caso da escola base, que hoje virou até referência nos cursos de jornalismo. Quase todo curso ou palestra sobre jornalismo e judiciário é abordado esse caso da escola base, em que houve ali uma certa precipitação na divulgação de informações e depois se constatou que aqueles donos da escola não eram culpados. Enfim, o inquérito foi arquivado, mas os efeitos pessoais na vida daquelas pessoas não tem mais como arrumar. Então é necessário que a imprensa cumpra seu papel com destemor, né, com independência, ela venha atuar de forma firme, mas sempre com aquela cautela, aquela prudência, analisando os fatos na hora de divulgar. E acredito que a melhor maneira, então, seria ela trabalhar em conjunto com o judiciário, né? Tendo um caso, assim, de um clamor público muito grande, conversar primeiramente com o juiz do processo, ver quais fatos ele pode estar levando realmente a público, né, conhecimento do público, para que não venha então aí a população pré-julgar, condenar antes mesmo de uma sentença. Exatamente. Doutor, então muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista hoje, tá? O senhor vai ser sempre bem-vindo. Espero poder contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Eu aqui mais uma vez agradeço pela oportunidade dada pela TV Superativa e colocando-me sempre à disposição para outros esclarecimentos que forem necessários à população, com o maior prazer. Muito obrigada. Eu quero entregar para o senhor uma canequinha personalizada do nosso programa como uma forma aí de agradecimento o senhor ter participado. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Então é isso, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Continue mandando suas dúvidas, suas sugestões para o nosso e-mail direitocomangelita@gmail.com.
E não se esqueça de que você tem um encontro marcado comigo todos os sábados aqui na TV Superativa. Estou esperando você. Muito obrigada, fique com Deus. Tchau, tchau.